o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Lucas 16, verso 19, diz: Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro que, coberto de chagas, vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se, ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. Amém, irmão? Você pode sentar, mantenha a escritura em mãos, ou o celular, né? Que é a escritura também, digitalizada. Agora quase ninguém carrega a Bíblia, né? Como livro, carrega tudo. São os tempos modernos e nós temos que nos curvar, não tem jeito. Mas esse texto que nós vamos transcorrer, o rico, avarento e Lázaro. Eu tenho certeza que você já deve ter essa parábola praticamente decorada. Ela é realmente muito incrível, poderosa, e muita gente deixou de aprender coisas porque olhou para as parábolas e não viram a realidade delas. Por exemplo, Jesus contou a parábola do joio e do trigo. Aí vinham os teólogos explicando: não, Israel é uma terra agrícola, joio e trigo, então Jesus estava falando isso, e Braia, um monte de historinha. Nunca tomam as coisas, as parábolas, durante muito tempo, elas não foram tomadas como uma questão real, literal, representando pessoas numa atualidade de planeta Terra. E isso deixou muitas pessoas para trás. Inclusive aqui, né? A parábola do rico e do Lázaro, que mostra uma situação de inferno, de tormento, salvação e condenação, e muita gente, não sei se por medo ou apenas por ignorância, não, isso não é bem assim, isso é uma parábola. Eu vi muitas vezes, principalmente nas igrejas batistas, eu via muita gente dizer assim: não, mas isso não é real, isso é uma parábola. Então Jesus foi o quê? Um contador de historinhas fictícias. Não, as parábolas estão exemplificando fatos reais do meu e do seu dia a dia, das nossas vidas, da vida da humanidade sobre o planeta. Não tem esse papo de parábola. Ah, é uma parábola. O que é uma parábola? A parábola é uma forma de linguagem, né? Não sei se a expressão está correta. A parábola é um tipo de linguagem. Existem vários tipos de linguagens: pleonasmo, prosopopeia, rima, hipérbatos, se não me falha a memória. Eu estou levando a minha mente lá no meu segundo grau. E parábola é também um tipo de linguagem. A antítese, que são formas de organizar o texto. Tem até um hino no Cantor Cristão, se não me falha a memória, é o hino número 1, que chama antítese. São tipos de formas, são formas de se falar, são formas de se expressar dentro de um idioma. Então, quando Jesus está contando uma parábola, ele está usando um tipo de linguagem comparativa e etc. para falar de fatos
reais. Quando Jesus diz aqui que um homem morre e no inferno, né, vem a palavra, aparece aqui Hades, que em hebraico significa inferno. Sheol no grego também é inferno, significa. É como traduzir uma palavra de um idioma para o outro. É o love em inglês, é amor em português, é GT em outros, enfim. Então, inferno é algo real. E quando fala um homem em tormento, muita gente não quer aceitar o conceito de que tenha uma pessoa sofrendo eternamente. Irmão, Jesus não foi um contador de histórias fictícias. Jesus foi um contador de histórias reais. Ele aqui está falando de coisas já em cada parábola, em cada trecho do Evangelho, coisas que já passaram-se pela humanidade e outras que viriam a acontecer. Então, parábola é algo real. Ele diz que tinha um homem rico que se vestia de linho finíssimo. Isso aqui, às vezes, muita gente diz, poxa, esse linho finíssimo pode ter sido uma chicotada para os judeus, porque quem se vestia de linho finíssimo, segundo a própria lei, o Pentateuco, eram os sacerdotes. Eles que se vestiam de linho finíssimo. As pessoas não se vestiam de linho finíssimo. Isso era um mandamento para os sacerdotes, para que eles não suassem quando eles estivessem ali nos sacrifícios e ficassem com aquela aparência encharcado de suor e aparecer que eles estariam realizando um trabalho muito forçado. Então era recomendado pelo próprio Deus que usassem linho finíssimo para evitar até o suor, para que o povo, ao ver o trabalho deles, não pensasse em ser um trabalho altamente desgastante. Então, quando Jesus diz, tem um homem que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, muita gente pensa, podia ser que esse camarada fosse um sacerdote. Mas depois a Bíblia vai dizer, ele não foi para o céu, ele morreu e foi sepultado. Jesus diz que foi sepultado e de repente ele foi sepultado e de repente ele se depara onde? No inferno. E aí que começa a história do homem, irmão. Após a morte. É aí. Você precisa entender que essa vidinha, eu sei, já falei isso, essa vidinha que nós levamos não passa de uma vidinha. Não me interessa, eu já falei para Jesus, não me interessa o que eu tenha que sofrer nessa terra, eu estou predisposto a aguentar, porque eu sei que a minha leve e momentânea tribulação não vai se comparar com a glória que em mim há de ser revelada. Não há. Você precisa, irmão, entender, você está nessa vida de passagem. Aqui diz até que Lázaro, que é o mendigo, ele dava uma olhadinha para as coisas que o rico tinha e ele desejava comer daquelas coisas. Não sei se é apenas um comer por ele estar com fome, queria comer, ou um comer porque vê, às vezes, uma luxúria, uma comida especial, uma coisa saborosa, sabe-se lá. Eu sei que de alguma maneira ele despertava um desejo, talvez pela sua própria necessidade, mas nem isso, irmão, nós temos que ter. A Bíblia nos adverte dizendo, não olheis para a prosperidade do ímpio. Não olheis para a prosperidade do ímpio. Traduzindo, não olheis para a riqueza dos ímpios, porque eles não sobreviverão. Quando o sol da justiça nascer, nós, pobres, nós, simples, nós, humildes, nós vamos pisar, porque diz a Bíblia que os ímpios se tornarão cinza debaixo dos nossos pés, ou seja, mesmo que eu não queira pisar, eu serei obrigado, porque a cinza deles vai estar espalhada por todo o planeta, não vai ter como eu pular por cima. Então, irmão,
Mais uma coisa intrigante que Jesus deixa claro aqui, é uma coisa que provocou os judeus com toda certeza, é que um rico foi lançado no inferno. E os judeus tinham essa mentalidade horrenda. Não, se eu tenho posses, eu tenho Deus. Por quê? Porque Deus falou a Moisés: eu te colocarei por cabeça e não por cauda. Tu estarás por cima e não embaixo. Tu vai emprestar para todo mundo, mas de ninguém tu vai tomar emprestado. Então o judeu criou a mentalidade totalmente equivocada dentro do contexto que se eu tenho dinheiro, se eu tenho um bom emprego, se eu tenho reserva financeira, então eu tenho Deus. Aí vem Jesus e diz assim: eu vou acabar com esse negócio. O homem vestia de púrpura, morava em palácios, vivia todo dia regaladamente, dava banquete, se vestia de linho finíssimo e, no entanto, morreu e foi para o... Tem gente, é lamentável ver no século 21, é lamentável ver que pessoas que acompanham os trabalhos da geração de Jesus Cristo ainda ousem pensar que tem Deus simplesmente porque tem posses. Era como se eu olhasse para o carro que eu tenho e dissesse assim: ah, eu tenho Deus. E se vier um acidente, bater e não sobrar nada, perda total, ferro velho, perdi Deus? Mas é assim que muita gente se comporta. E tem algo a ver com a geração de Jesus Cristo, essa palavra. Tem algo seriamente a ver. Tem pessoas que vão precisar perder tudo para entender que não tem Deus. Tem gente que vai precisar perder tudo, voltar a estaca zero, voltar a ser humilhado, para entender que não tem Deus. Porque tem gente que se apoia. Eu tenho um bom emprego, tu tem um bom emprego, então tu é escravo de alguém, né? Quem tem emprego, meu irmão, é um escravo de alguém. Alguém comanda sobre você. Alguém te obriga a estar lá dentro da sua empresa 8 horas, 10 horas. E isso faz parte da vida. Não adianta fugir, não, porque está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serei. Fora disso, nem adianta, nem tente. Nem tente. Eu digo, irmãos, o padrão da geração de Jesus Cristo é você trabalhar para si mesmo, você ser um autônomo. Esse é o padrão. Mas não adianta você chegar, eu vou ser, vai nada. Você só vai conseguir ser se Jesus te der a direção, senão tudo que você fizer vai naufragar. Se ele não olhar para você e dizer assim: não, esse aqui eu posso contar com ele, eu vou dar a ele a liberdade. É liberdade mesmo, irmão. E é uma liberdade tremenda. Quantas e quantas vezes por parentes próximos, familiares, parentes terceirizados e pessoas à volta, ímpias, quantas vezes eu já fui interpelado: não, você não paga autonomia? Não, mas todo mundo tem que pagar uma autonomia. Como é que você vai se aposentar? Eu falei: não pretendo me aposentar. Não, mas todo mundo fica velho e se aposenta. Elias pode ter ficado velho, mas não se aposentou, né, irmão? Pedro pode ter ficado velho, Paulo, mas não se aposentaram. E você, está querendo se aposentar? Você está... Agora, te digo uma coisa, para você não se aposentar, meu irmão, o negócio é Jesus estar na tua vida, estar no teu barco. Estou nem aí para o futuro. O meu futuro ele é feito hoje com a minha fé e com o meu serviço diante do meu Senhor. O que será o amanhã? Pouco me importa. Vão jogar uma bomba no Rio de Janeiro? Tá, que seja hoje. Estou nem aí para o que vai acontecer. Interessa que nesse exato momento a minha alma ferve diante do meu Deus. O meu castiçal, o meu candeeiro está aceso com um fogo inextinguível de adoração, de entrega, de vontade, de amor, de paixão por Ele. Isso é que interessa. O que vai acontecer daqui a 2 segundos na frente ou daqui a 10 anos não me interessa. A cada dia eu tenho que ter o fogo ardendo continuamente sobre o altar e não deixar apagar.
Então as pessoas, não, mas se você não tiver uma autonomia, quando você ficar velho, o que você vai fazer? Você vai precisar de autonomia, de uma aposentadoria, é mesmo? Quer dizer que quem tem aposentadoria está garantido? Nos meus parentes tem uma tia que tinha aposentadoria, tem aposentadoria do Estado. Ficou sem receber 6 meses. Se não fosse por um outro caminho de provisão, tinha morrido de fome, já velha. É pensão que chama, né? Marido já morto, tinha pensão. Aposentadoria é cadeira estabilizada? Não. A minha fé em Jesus Cristo é cadeira estabilizada e inabalável. A minha fé. Então, irmão, veja, havia outro homem chamado Lázaro, coberto de chagas, vivia a esmolar, fora, abandonado, tal. Lázaro ansiava alimentar-se ao menos das migalhas que porventura viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Quer dizer, essas cenas nós já vimos por aí afora, pelas ruas. A situação do homem era depreciativa. Quem poderia olhar para um pobre coitado miserável debaixo de um viaduto com os cães lambendo as suas chagas, que aquele cara fosse fechar os olhos e fosse ser levado pelos anjos ao seio de Abraão? Quem poderia imaginar isso? Então, meu irmão, vai devagar no julgamento, tá? Vamos devagar no julgamento. Imagina você olhar para um camarada de linho finíssimo, um sacerdote em Israel, com a mitra, peitoral, com tudo que tem direito, aquela coisa linda que o camarada passa na rua, todo mundo, se curva diante do camarada, e o camarada está lá fazendo sacrifícios. Ele é o cara que ministra a lei de Deus, ele é um representante de Deus dentro da cidade, mas Deus está olhando e diz assim, ele vai para o inferno. Vamos ser devagar na nosso julgamento. Hoje Deus me deu uma frase, eu conversava com o irmão Rômulo e eu achei ela interessante. E eu disse assim para o irmão Rômulo, já que nós não temos onisciência, nós temos que ter paciência. Deus não nos deu onisciência, mas Ele nos deu paciência. Então usa o que tu tens. Usa o que tu tens. Tu não tem onisciência, então não fica querendo decidir as coisas, definir, descobrir, foi isso, foi aquilo. Quem pode dizer o que foi ou o que deixou de ser? Quem tem onisciência. Quem não tem que ficar sentadinho esperando a revelação, com paciência. Mas tem gente que quer usar o que não tem. Não, irmão, eu concluo, olha, eu sou inteligente, eu posso analisar. Tu está dando uma de onisciente, cara. Onisciente é só a divindade. Nem arcanjos, nem querubins, nem serafins não têm onisciência. Vê lá que campo tu está querendo se meter. Você já viu alguém que Deus disse assim, aquilo ali está no caminho do inferno. E de repente você vê Deus dizendo assim, estou recolhendo esse na minha glória. Mas você não disse que estava no caminho do inferno? Mas saiu de lá. O ladrão da cruz não estava no caminho do inferno? Um dia, presta atenção, enquanto Jesus Cristo vem carregando a cruz pela via dolorosa, aquele ladrão crucificado lá no Gólgota estava no caminho do inferno. Jesus vem subindo a colina e ele está no caminho do inferno. Jesus está ali embaixo sendo pregado nas suas mãos e nos seus pés, e aquele homem lá em cima está no caminho do inferno. Jesus está sendo levantado na cruz, o homem está no caminho do inferno. A cruz de Jesus é posta e o homem está no caminho do inferno.
em apenas alguns segundos, ele sai do caminho do inferno e entra no caminho do céu. Foi assim ou não foi assim? Bom, é o que a minha Bíblia diz. Deve ser igual a sua, né, irmão? Deve ser igual a sua. Então, irmão, muita gente já olhou para você e disse assim: aquilo ali não vai dar em nada. Quando encontraram contigo pela outra vez, disseram assim: quem é esse cara? É aquele mesmo que eu conheci? Tem gente que só não quer admitir que é você, mas é você. Lembra? É você aquele que estava mendigando lá? Não, aquele cego? Não, parece ele, mas não, sou eu mesmo. Lembra o cego que Jesus botou lodo, foi lavar no tanque de Siloé? Olharam para ele, não, ele, ainda há pouco eu passei por ele lá, ele estava cego. Não, mas agora eu estou vendo. Ué, quem te abriu os olhos? Um homem chamado Jesus. Entre a tua cegueira e a tua vista maravilhosa, meu irmão, tem só um instante de fé, um instante que Jesus passa pela tua vida, você se agarra nele e diz: não te deixarei enquanto não me abençoares. É só um instantezinho para que a tua vida mude, para que a tua história mude. Mas não venha com papo. Se Jesus chegar diante de você, né, e no outro caso, como ele chegou: que tu queres que eu te faça? Confessa o que todo mundo está vendo, que tu é cego, e diga: eu quero ver. Confesso o óbvio, confesso o lógico, confesso que todo mundo já está vendo. Tem gente que quer conviver no evangelho escondendo coisa debaixo do tapete. Ei! Acorda! Acorda! O Espírito da glória de Deus está no Evangelho, o Espírito da inteligência, da sabedoria, da revelação, do discernimento. O Espírito de Deus está no Evangelho. Tem gente que pensa que pode adentrar o Evangelho cheio de manchas escondidas debaixo do casaco. Tu vai se dar mal, cara. Está ignorando que há um Deus? Tu és louco? Rasga o teu coração, bota a boca no pó, se desespera, que tu farias para ouvir de Jesus: eu te amo? Então faça, ou não te interessa, tá nem aí? No Hades, onde estavam em tormentos, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe com Lázaro no seu seio. Enfim, aí o homem diz assim: pai Abraão, manda Lázaro refrescar minha língua. Nós sabemos que a água é um símbolo da palavra. Ou seja, aquele homem queria o quê? Ele conhecia a palavra. Se ele vestia de linho finíssimo, pode ser que ele fosse um sacerdote. Agora ele está no desespero, ele quer ser consolado pela palavra que consola. Jesus falou: a palavra que eu vos tenho dito é espírito e vida. Espírito significa paráclito divino, é o consolador divino, que é a ação do Espírito Santo. Quando nós lemos a palavra, somos ou não somos consolados? Então o que aquele homem quer? Aquilo que um dia ele sentiu ao ler a palavra, ele se sentiu consolado, ele se sentiu confortado. Agora ele diz: manda Lázaro me dá uma palavra aí. É isso, porque lá onde eles estão não tem água. Quando se parte desse mundo para o outro não tem água. O conceito de água aqui é diferente do que tem lá, não é a mesma água. A própria Bíblia diz que as primeiras coisas são passadas. Lá no céu não tem ar para você respirar, lá não tem, tá? Lá não tem água, lá não tem chuva, lá não tem sol, lá não tem nada disso. Lá você não vai levantar para o céu e vai ver que está de dia ou que vai ver que está de noite. Lá não tem dia e noite, lá não tem nada disso no céu. Manda Lázaro me dá um consolo aí. Aí vai dizer assim: ué,
mas tu não vivia tão bem? Tu não foste consolado toda a tua vida lá na terra? Mas agora aqui tu está em tormento, e agora aqui é eterno. Lázaro viveu em angústias, em aflições, mas agora aqui ele é consolado, e agora aqui é eterno. Lugar de sofrer, meu irmãozinho, é aqui agora. Lugar de sofrer é aqui e é agora. O planeta Terra, eu já falei que é uma grande prisão, é um grande centro de seleção de Deus. Lugar de sofrer é aqui agora, irmão. Sofra, padeça, como Paulo diz assim: padeço as aflições de Cristo, eu sofro as aflições de Cristo, eu me gastarei, eu me deixarei gastar, e toma pedrada, chicotada, cadeia. Lugar de sofrer é aqui mesmo. Acorda, eu falei que lugar de sofrer é aqui. É aqui que tu vai ser espancado, é aqui que tu vai ser martirizado, é aqui que tu vai ser desonrado, é aqui que tu vai ser perseguido, caluniado, difamado. É aqui, é aqui, é agora, aqui que é lugar disso, para que lá no céu você receba todo o contrário disso. As desonras vão se transformar em honras. Então ele diz, ó, lá na terra tu viveu de um jeito, agora a eternidade vai ter que viver de outro. Por isso que a Bíblia diz que nós nesse mundo nós somos o quê? Forasteiros e peregrinos em terra estranha. Essa terra não é nossa. Somos estranhos aqui. Tinha um hino que a gente cantava, eu gostava desse hino. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu Deus e Salvador, me manda em seu amor, as boas novas proclamar. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Deus te colocou nesse mundo como forasteiro, como peregrino. Ou seja, tu tem uma passagem por aqui rápida. Acabou. A passagem por aqui é rápida, depois tu vai para a eternidade. Lá as coisas são definitivas. Tem algo aqui que eu acho interessante. No verso 27. Diante disso replicou: Pai, eu imploro que mandes Lázaro. Olha a falta de entendimento do camarada. Mandes Lázaro à casa de meu pai. Eu tenho 5 irmãos. Permite que ele os avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. O que vai acontecer na eternidade? Nós teremos consciência, teremos lembrança do mundo que ficou para trás. Teremos? Claro, senão não reconheceríamos nem Jesus, nem a sua obra redentora. Teremos consciência. Porém, aqui esse homem, com a sua consciência, ele está em tormento. Por quê? Ele não tem aqui a palavra que diz: quando nós salvos estivermos na glória, que memórias tristes vierem sobre nós, diz a Bíblia que haverá uma ação de Deus, na qual Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então não vamos viver com nenhuma lembrança que chegue ao ponto de nos causar tristeza, porque a glória de Deus será manifesta de tal modo, então as nossas lágrimas não existirão. Ninguém vai chorar no céu. Ninguém vai chorar no céu. O que ficou para trás ficou por causa da ação de Deus. Mas este homem que não tem a palavra, não tem o Espírito, não tem o consolo, quando ele adentra a eternidade, ele está em tormento pelas coisas da terra. E ele pede: eu tenho gente lá, e aquilo vai atormentá-lo. Ele já pediu da água, que é a palavra, agora ele está dizendo: eu tenho irmãos, eu tenho família, eles também vão vir para esse lugar de tormento. Ou seja, eu sempre disse isso: a pior tortura de um ser humano no inferno serão as suas próprias lembranças.
Essa será a pior tortura. Você está pensando que alguém vai se torturar simplesmente porque cometeu pecados e foi? Nada, meu irmão. Você não vai se torturar por nada de errado que você ouviu, pelas essas práticas abomináveis. Não, a sua tortura será o conhecimento das coisas certas que chegaram até você e você desprezou. Isso vai acabar contigo. Você vai estar em tormento sabendo que poderia estar numa glória tremenda, mas você não quis aquilo que te foi proposto. Este homem que chega a pedir daquilo que um dia ele teve, uma gota, um sacerdote, como se crê muitas pessoas, e a vida dele está simplesmente acabada. Tem alguma coisa para você fazer para Deus, irmão? É aqui e é agora. O tempo está passando. Que hora que você vai morrer? Ah, tu não sabe? Pode ser quando você sair daqui. Então, se você tem alguma coisa para fazer para Deus, faça logo. Você não sabe quando que você vai morrer. Você não sabe quanto tempo Deus te deu sobre essa terra. Se você tem que se entregar a esse Deus, se é que você crê que Ele é verdadeiro, entrega-te logo, tudo. Acaba logo com esses passinhos cambaleantes que você tem por aí. Toma um caminho reto e vai em frente, olhando para Cristo, autor e consumador da fé. Fica titubeando, cocheando entre dois pensamentos. Quando a morte passar, você nem vê que ela passou. Quando você despertar, já está lá em maus lençóis. Isso é a vida. É isso que Jesus está dizendo. O homem está lá vivendo regaladamente. Não diz que esse homem que vivia regaladamente envelheceu, adoeceu, foi para um hospital e aí depois ele morreu. Não, diz que ele está vivendo regaladamente. De repente ele morreu. Morreu de quê? Infarto fulminante? Um cavalo desgovernado saiu pisoteando ele? Sei lá, eu sei que não se preocupa em dizer que ele morreu porque chegou à velhice. Você está pensando que todos envelhecem? Vai ver numa funerária se não tem caixão de tudo que é tamanho, porque eles já esperam que pessoas novas vão morrer. Viva essa realidade, irmão. Viva a Deus como se hoje fosse o teu último dia na terra. Vou te dizer uma coisa, é assim que se vence tudo. Viva Deus como se hoje fosse o teu último dia na terra. Rejeita as prostitutas, rejeita as orgias, rejeita tudo que você sabe, você não é criança, tudo que você sabe que precisa ser rejeitado, e viva Deus hoje como se você estivesse indo ao encontro dEle. Você indo ao encontro dele, porque ele já veio ao seu. É assim que você tem que viver. Eu tenho 5 irmãos, para que sejam avisados. Aí, não. Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, tem a palavra, tem o espírito da profecia. E nessa época aqui, que Jesus está contando a parábola, não tem mais Moisés, nem tem os profetas, mas tem o que? A palavra que Moisés deixou e que os profetas haviam deixado. Isso aí é avassalador por toda a terra, alcançando almas o tempo todo. Aí tem que ouvir a esse. Não, mas se um dos mortos ressuscitar, não, se eles não ouvirem as palavras de Moisés e dos profetas, nem mesmo que um morto ressuscite, eles vão dar ouvido. Sabe o que acontece com muita gente que vai para o inferno? Porque quer um milagre, quer o sobrenatural. Se tu nos mostrares um sinal, nós creremos em ti. Desce dessa cruz e nós creremos em ti. É assim que a humanidade está, ridícula, querendo ver sinais. Vai ter que olhar para mim. Aleluia, Deus. Quer o sobrenatural? Está ferrado. Quer uma palavra linda e polida? Está ferrado, vai ouvir grito mesmo e um português conturbado, se quiser, se não quiser, vai para o inferno. Se um dos mortos ressuscitar,
pai Abraão, vai ser algo impactante, então eles vão crer. Porventura eu não estava morto nos meus delitos e pecados e ressuscitei? Porventura não diz a Bíblia, desperta, ó tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Não estávamos todos nós mortos, não fomos todos nós ressuscitados. Quem quiser vai ter que olhar para nós, como Pedro disse, olha para nós. Mas tem muita gente que quer algo sobrenatural. Bom, aqui, inclusive, as coisas já ultrapassaram do sobrenatural, né? A ponto do próprio Deus dizer assim, como eu falo nesse lugar, nem mesmo em Israel eu falei. Mas tem gente que ainda está dormindo. Acorda, meu irmão, você quer ver Deus? Olha para mim. Você quer ver Deus? Escuta o que os profetas estão falando. Você quer ver Deus? Escuta a pregação, presta atenção, para tu ver se não é Deus falando. Presta bem atenção. Toda hora alguém vem me contar um testemunho. Pastor, aquela palavra do profeta, olha, se cumpriu, é isso. Aquela palavra é isso, aquela palavra. Amém, glória a Deus. Mas enquanto isso, outros, será que é Deus mesmo? Cada um que diz será, meu irmão, está perdendo sua vida, está perdendo a sua história. Porque se não é Deus nesse lugar, explique para si mesmo como posso eu estar vivo. Explique para si mesmo como é que eu posso estar vivo. Ah, você acredita em coincidência? Tá. Você acredita em armas falhando? Você acredita em pistolas 765 falhando? Acredita? Acredita? Pega uma, engatilha e põe para tua cabeça e aperta o gatilho então. Mas muita gente quer, não, se for um dos mortos lá, eles vão acreditar. Ah, é um dos mortos que ele quer? Abraão disse assim, não, nem se for um dos mortos lá, porque nunca jamais um dos mortos será maior que a palavra revelada e o Espírito que está em cada um de nós, irmão. Nunca será. Então, ele insiste, ele se lamuria, mas Abraão, concluindo, lhe afirmou, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se tu não deres ouvidos, meu irmão, às palavras de Moisés, que tem saído aos teus ouvidos todo dia, as palavras dos profetas que tem saído aos teus ouvidos todo dia, se tu não deres ouvidos a Moisés e aos profetas que falam pela minha boca, nem que Jesus Cristo ressuscite e pregue para ti, tu te converterás. Porque se Jesus Cristo ressuscitar e pregar para ti, ele pregará a palavra de Moisés e dos profetas, a mesma que eu prego. Portanto, meu irmão, veja a sua vida hoje, mas não esqueça, abra mão de você, abra mão da tua vida, abra mão do ar que você respira, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga Cristo. Só existe esse caminho. Se não for por esse caminho, está se iludindo, e quando a coisa acontecer, Senhor, em teu nome, ó, aí eu te louvei, eu te adorei, mas eu nunca te conheci, apartai-vos de mim. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Amém. Afonso, pega essa palavra de hoje, dessa noite, meu irmão. Faz dela tua oração. Faz dessa palavra, meu irmão, a tua cama. Durma, acorde com essa palavra na tua mente, meu irmão. Pois ela, só ela, poderá te lavar, poderá te limpar nessa noite. Faz dela a tua vida nessa noite. Eis um rio e corre nessa noite aqui. Deus chama todos para que se lave, se limpe nessa água. Mas o som do chicote
continuará soando. O som do chicote continuará soando. Assim diz o Deus das gerações de Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Mestre, há uns 2 dias atrás, Deus me deu uma visão e eu vim pedindo a Deus confirmação sobre essa visão a teu respeito. Eu via um chaveirinho quadrado, tipo esses que a gente tem da geração de Jesus Cristo. Tinha um nome de um lado e o rosto de uma pessoa do outro lado. E você pegava esse chaveiro, uma certa autoridade mesmo, e botava no bolso, e caminhava com esse chaveiro no bolso, com muita autoridade. E o nome da pessoa do chaveiro, o rosto, era do Bolsonaro. O irmão carregava com muita autoridade esse chaveiro no bolso. Amém. Até aqui, o teu Deus falou. Amém. Irmão Alexandre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu nesta noite, eu vi vários anjos. E esses anjos tinham várias bandejas. E nessas bandejas, vários alimentos. E os anjos passavam pela igreja. Ele foi até você, irmã Rosana. Ele te ofereceu o alimento para que você se alimentasse. Ele viu as suas condições. E há tempo de você se alimentar. Até aqui, falou o Senhor. André. Amém. Pastor, quando o Senhor disse que essa geração pede um sinal e que não haverá sinal, elas teriam que olhar para o Senhor, nesse exato momento, quando o Senhor disse isso, houve um abalo nos céus. Os céus foi cortado por um relâmpago. E eu ouvi o trovão dos céus. E a voz que ecoou, dizendo: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Nesse exato momento que o Senhor falou isso. Até aqui. Aleluia. Minha alma engrandece o Senhor nesta noite. Mestre, quando o Senhor subiu no púlpito e começaste a dedilhar, o Senhor trouxe um grande pão. Esse pão, ele fica atravessado como essa coluna. E uma grande frase debaixo de Isaías
E essa frase diz: sujeitai-vos a mim. Diz essa frase. Então eu via, na sequência dos louvores, eu vi soar um grande vento. E esse vento sopra nesse pão. E quando esse vento sopra nesse pão, eu vejo pedaços desse pão se dirigir a alguns irmãos. Isso aconteceu durante os primeiros louvores. E eu vejo esse pão ainda está aqui. Quando o irmão Marcos falou do Afonso, eu vi um pedaço desse pão ir até o irmão Afonso. Durante a palavra, eu vi o vento soprar nesse pão, e um pedaço foi para você, irmão André. Durante a palavra, chegou um momento, mestre, que o vento parou de soprar nesse pão. Depois da metade da palavra para frente, ele voltou a soprar, e pedaços saíam desse pão para a congregação. Durante aquele louvor de Israel, desceu aqui vários anjos neste lugar, e eles se curvaram, se prostraram diante do púlpito, com as suas espadas abaixadas, com a ponta para o chão, sendo que tinha um anjo que ele não tinha espada, ele tinha um livro na mão, e nesse livro tinha pergaminhos dentro, e na capa desse livro estava aquela estrela que é símbolo da nação de Israel, e esse livro ele entregue na mão do Senhor. Ainda durante a palavra, eu vi um homem, esse homem vinha na direção do Senhor com muita velocidade. E antes dele chegar na frente do Senhor, eu vi o irmão Davidson tomar a frente. E ele ficava de frente para o Senhor e de costas para esse homem. Então eu vi descer um anjo do céu. Esse anjo parou. E ele olhava para o irmão Davidson, ele balançou a cabeça, e o irmão Davidson se retirou da frente do Senhor. E nesse exato momento, Deus me deu uma palavra. Eu sou o Senhor, que guardo a tua frente e a tua retaguarda. Assim diz o Deus da geração Jesus Cristo a ti, nesta hora. Eu via, irmão Davidson, um anjo lhe entregar um rolo de pergaminho. Então você abria, e uma voz dizia: leia esse rolo, leia esse rolo. Até aqui, mestre. Davidson. Mestre, durante os louvores, eu vi aqui dentro da congregação água, igual nos mares, batendo como as ondas, de uma forma muito violenta. Vinha para cá e daqui para lá, de uma forma muito violenta, como se fosse a água do mar. E durante a pregação, Deus me tornou a mostrar essa visão. E durante esse movimento das águas, como os mares, eu via pessoas na congregação. Algumas estavam de pé. E essa água batia nessas pessoas, o semblante era sofrido, mas elas se mantinham de pé. Outras que estavam de pé, quando viam o movimento dessa água, elas
não mergulhavam para furar essa água, mestre. Elas adentravam ao chão. Era o que eu via, elas sumiam dessa forma, elas não iam ao encontro das águas. Era como se fosse aqui na congregação, elas faziam esse movimento para baixo, umas que estavam de pé. E nesta mesma visão, mestre, eu vi pessoas com a metade do corpo para fora do chão e a água batendo na metade do corpo, sendo que as forças dessas pessoas estavam acabando para subir. E outras pessoas, mestre, que estavam abaixo, elas abaixaram mais ainda, elas caíram mais ainda, elas se afundaram mais ainda. Assim diz o Senhor, eu trouxe o meu mover, eu agi na vida de vocês para lapidar alguns que têm a minha base, mas precisam de correções para se tornarem um diamante. Outros que viveram uma vida promíscua, uma vida de falsidade. Esses eu estendi a minha mão para começar a ser modelado e se tornar um vaso. Mas vocês preferiram se afundar cada vez mais. Então eu, o Senhor, digo a todos da geração, hoje o que condena vocês não é somente a minha palavra, és a própria consciência de vocês, pois cada um sabe o que fez nessa estrada, cada um sabe o que fez ao decorrer desta caminhada, mas não tens coragem para dizer perante ao meu sacerdote, perante aos seus irmãos, perante a mim, o que realmente fizeram. Quem são vocês? Não respondam para mim, respondam para vocês mesmos. Há alguma mentira dita através do meu sacerdote? Há alguma mentira dita através dos meus profetas? Se levantem, por que vocês não se levantam e preferem, ao sair da congregação, falar dos meus instrumentos? Então eu digo a vocês, muitos de vocês dizem conhecer a minha palavra, mas não vivem ela. Muitos de vocês dizem conhecer a minha palavra, mas não vivem ela. Vocês acreditam que eu queria que vocês fossem para o inferno? Falo dessa forma e muitos aqui não dão crédito. Gostariam que eu falasse por parábola, falasse por simbologia. Mas eu disse a vocês que falaria de uma forma clara. E muitos aqui, infelizmente, estão descendo cada vez mais o abismo. Mestre, né? E em seguida, eu vi aqui, dentro da congregação, os profetas, sendo que eu não vi a água, mestre, o ar que a gente estava, eu sentia, era um ar quente, eu vi os profetas. Essas duas visões que eu tive, mestre, era tudo daqui para frente, o Senhor ficava assistindo ambos. E nesta visão onde eu vi os profetas, mestre, eu via o suor descendo, eu via o desgaste de cada um. Menos você, irmão Altair, o teu semblante era um semblante normal, como se nada estivesse acontecendo. Eu vi o irmão Alexandre a ponto de não estar mais em pé, de sentir tanto aquele calor, do corpo não se aguentar em pé. Eu vi o irmão André lutando para estar em pé. Foi essa, mas a visão que Deus me deu esta noite. Pastor, Deus me deu uma visão e eu vi o Senhor subindo, sendo elevado muito acima nas alturas,
a ponto de que todas as nações, o Senhor é visto por todas as nações. Assim diz o Senhor. 2019, as nações verão o meu nome através da tua vida. Manda te dizer, o teu Deus, Ele te elevou ao nível espiritual. Todos verão o nome do Deus Todo-Poderoso sobre a tua vida. Manda te dizer o teu Deus nesta noite. Aleluia. Deus está mandando dizer as nações ouvirão a sua condenação pela boca dos profetas deste lugar. As nações ouvirão a sua própria condenação pela boca dos meus profetas, manda dizer o Senhor, o Todo-Poderoso. Até aqui. Amém. Quando estávamos louvando, aquele louvor Volta a Israel, eu vi fios de ouro cobrirem aqui por cima da congregação. Então Deus me deu uma visão semelhante à do irmão Davidson. Eu vi muitas águas, as águas vinham e batiam. Então elas vinham por esse canto e começavam a cobrir pela parte de cima, como se elas ficassem paradas em cima e gotas caíam. Então eu vi se tecer lateralmente, era colocado uma haste e ia se tecendo cortinas, semelhantemente às cortinas do tabernáculo da congregação. Exatamente quando estávamos louvando o Volta a Israel, eu tenho uma palavra do Senhor. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo: este lugar é especial para mim. Este chão é importante para mim. Eu vejo aqui como via a Israel, mas não Israel dentro do seu templo, mas um Israel peregrino ao deserto. Aquele que eu chamei de bichinho de Jacó, aquele ao qual eu acolhi. Muitas e muitas preocupações chegaram até mim nesse lugar, por orações, inclusive daqueles que não estão mais ao vosso meio. Mas, em todo momento, o meu suprimento esteve na vida deles, está na vida de vocês. Pena que não veem. Pena que não enxergam, mas hoje eu gritei. O maná ainda está caindo. A rocha ainda dá água. A coluna de fogo ainda eu a mantenho acesa. 2019 eu trarei o andamento do que eu não pude cumprir no deserto
e no tabernáculo. Continuarei aqui, nesse lugar, a história que se cessou lá. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Eu vi uma caneta grande, tinteiro, ali parada. E eu vi uma outra enorme se formar aqui no meio. Essa que se formou aqui no meio era de ouro. E a que estava lá era uma caneta muito antiga. Ela era uma caneta tinteiro, mas muito bonita. Ela tinha um desenho nela, uma coisa fantástica. Essa daqui estava virada para baixo, com a ponta que escreve para cá, e aquela de lá estava com a ponta que escreve para cima. Amém. Quando estávamos louvando, preciso ir além desse deserto, eu vi dessa janela surgir moedas de prata, e elas vinham e se formavam como um rio, e elas escorriam aqui até atrás, e terminavam lá na fileira, antes da mãe, aqui assim terminavam. E essas duas fileiras aqui, e essa parte todinha aqui, as moedas vinham e muitos pegavam. Ela fez uma espécie de uma capa com mangas curtas, e você, Carlos, vestiu ela. Eu vou falar às pessoas que não pegaram essas moedas porque fica mais fácil. O resto todas pegaram. Tu não pegaste? Tua filha não pegou. Tu pegou, mas pegou pouca. Tu olhasse para as moedas, pegasse duas e devolvestes. Tu não pegastes, mas olhasse para elas. Quase fosse pegar, mas não pegastes. Tu não pegou, Marquinhos. O resto todos pegaram. Todos vocês. Eu tenho uma palavra para ti. Assim manda te dizer o Senhor. O que viesse fazer aqui? Essas moedas significam os bens do mundo. Essas moedas significam o que a vida de vocês buscam. Rinaldo, tu não pegou. Inclusive, eu vejo em ti um saquetel com moedas de ouro. Eu te usarei pelo teu coração. O teu coração me agrada, diz o Senhor. Aleluia, Deus! Essas moedas são de prata. Simboliza as mesmas moedas de Judas. Larguem essas moedas, diz o Senhor. Vocês não precisam delas. Vejam o fracasso da vossa vida por causa dessas moedas. Assim diz o Senhor, cada um de vocês sabe o que é essas moedas. Vocês se comprometeram com o mundo, vocês se comprometeram com coisas que nunca me agradou. Vocês sempre buscaram as riquezas e os bens materiais, mas nunca buscaram olhar para esse púlpito, nunca enxergaram o que eu gritei aqui. Sempre ignoraram esse lugar, sempre buscaram o bem de vocês, sempre buscaram as coisas que agradavam a vocês. Eu não busco as mesmas coisas que vocês. Quantos de vocês faltaram em cultos por causa dessas moedas malditas? Larguem elas enquanto é tempo. Deixem essas moedas. Larguem isso. Vocês não querem as moedas que eu tenho. Mas cada dia da vossa vida, vocês buscaram isso. Escutem bem o que diz o Senhor. Eu preciso. Ora, quem vai fazer por mim?
nem que eu tenha que enganar os outros, eu preciso. Lembrem-se, essas moedas levaram Judas à forca. Eu tenho uma palavra para Ana de Blumenau. Quando o senhor mestre falou de renúncia de um filho, eu vi exatamente você, irmã, com uma espada que ela estava enterrada em você, mas você tirava ela. E ela, sem auxílio de mãos, voltava e você tirava ela de novo. Você sabe muito bem a renúncia que precisará fazer. Eu vi essa mesma espada na tua casa, irmão Marcos, de Blumenau. E ela ficava caída no chão. Você deixou essa espada jogada no chão. Tu vives uma vida de paz. Este lugar não tem vida de paz. E tu sabes muito bem disso. A tua vida, esses últimos dias, tem sido um sossego e uma paz. Por isso assim diz o Senhor: se tu me quiseres, eu tirarei tudo e o teu chão, e a promessa de te quebrar como um vaso ainda está de pé. Basta tu querer e não correr de mim como andas correndo. Bom, Alex, eu te vi sentado e quando tu estava sentado, um fogo veio ao teu redor. Esse fogo te encobriu de cima e embaixo, mas ele não tocava em ti, mas ele te encobriu. E o anjo que eu sempre vejo contigo, ele se afasta de ti. Ele está perto de ti, eu ainda vejo ele, mas como que ele se afasta deste fogo. Esse fogo é como uma mão, ele chega assim e para sobre ti. Amém. Mestre, eu vi o Senhor todo o tempo com aquelas gravatinhas como um garçom. Desde o começo da palavra, eu vi o Senhor assim, vestido como um garçom. Assim diz o Senhor: tu serves o meu povo há anos. Tu serve eles. Tu leva aquilo que eu falo para ti a eles. Eu te contemplo. Eu te vejo. Tu és meu servo. Tu és meu servo a ponto de eu não ter enxergado o outro que nem a ti. Escuta isso, congregação. Vocês não sabem onde estão. Vocês não sabem o que é esse lugar. Nenhum de vocês que aqui está sabe o que é esse lugar. Este lugar é a última aliança do Deus vivo sobre a terra. Diz o Senhor: eu não levantarei outro povo e outro lugar, a não ser que nasça daqui. Vocês são a esperança do céu, porém não entendem a quem eu levantei, a quem está aqui, e a humildade desse que está aqui. Eu te cobrirei de ouro, diz o Senhor. Eu te cobrirei de ouro, diz o Senhor. Quando o irmão André falava, e ele falou que as nações receberiam julgamento daqui, eu recebi nome de duas nações: Turquia e Síria. Bem naquela hora que tu falasses. Amém.
Cícero, Deus manda te fazer uma lembrança. Mandou te entregar somente esta palavra. Tu lembras do Zeli? Deus manda te dizer isso. Rosana, eu via teu braço. No teu braço eu vi uma seringa. No teu punho, eu vi uma seringa. E era como se estivesse tirando sangue de ti. Altair, quando você estava aqui falando, eu vi você aqui em pé. E vi algumas pessoas, elas chegavam e pulavam nas tuas costas. E eu vi algumas pessoas. Eu vi o Afonso, eu vi a Rosana, eu vi a Vieira, eu vi a Maria. Eu vi o Paulo Sérgio, eu vi a Suelene. E isso ia crescendo. Elas iam pulando, pulando cada vez mais, uma nas costas da outra. Mas o peso estava todo sobre ti. E Deus manda te dizer assim: entre essas há outras, mas te chamei neste lugar para ser o meu profeta e não para carregar ninguém nas costas. Tu continua cometendo o mesmo erro. Ainda é tempo de corrigir. Não te avisarei mais, diz o Senhor teu Deus. Alguém dos profetas? Aleluia. Mestre, falando ainda do começo, eu vi 5 corações parados diante dessa coluna. E durante os louvores, 2 desses corações caíam e quebravam aqui na frente. Irmã Daniele, eu não entendo de anatomia, mas eu vi algo que sustenta o teu coração, e era como se o coração tivesse pesado em cima desse algo que eu não consigo dizer o nome. O teu coração quase tombava de tão pesado que estava, irmão. Amém. Até aqui, mestre. Amém. Reinaldo, há tempos Deus me deu uma palavra que Ele iria prosperar aqueles que trabalhavam para Ele. Tu lembra dessa palavra? Tu és o único cumprimento dessa palavra. Manda te dizer o Senhor. Tu foi o único que eu consegui cumprir essa palavra. Muito mais eu te prosperarei, diz o Senhor. E a irmã Ana, ela não entendeu. O Senhor não tem compromisso com a tua família. Eu chamei a ti e tão somente a ti. As orações que tu tens me feito, eu te respondo hoje. Esta é a tua renúncia.
cumpre o que me prometestes. E não diga que não vai suportar, pois eu não chamei aqueles que não suportariam aquilo que eu pedi. E digo mais, nunca aceitei não como resposta, diz o Senhor. Algum dos profetas mais? Não. Fique de pé então, irmãos. Que gratidão você teria por alguém que te livrou da morte, te livrou do inferno, mas para isso teve que morrer no seu lugar. Uma coisa é quando alguém nos estende a mão e nos ajuda. Outra coisa é quando alguém não pode estender a mão para nos ajudar, tem que morrer no nosso lugar. O que você faria por essa pessoa? É assim que eu entendo o Evangelho. Desde o meu tempo na Igreja Batista, ao ler a Escritura, eu dizia: Senhor, se o Senhor morreu por mim, me ajuda, me dá forças para morrer por ti também. Você pode também fazer essa oração, você entende desse jeito? Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Você marcou? Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Marcou mesmo? Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se minha noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Sabe por que algumas pessoas têm ouvido: você não faz parte desse lugar, você nunca fez parte desse lugar, que viestes ver neste lugar? Sabe essa palavra o que significa? São pessoas que já têm os seus próprios conceitos, que não adianta ouvir nada porque não vão mudar seu comportamento, nem as suas opiniões, nem seu modo de ver o mundo e as coisas. O risco é muito grande. Inferno não é brincadeira. Algum dos profetas, antes de nós terminarmos? Ninguém? Amém. Algo ainda, Altair? Então pode vir falar. Quando você tiver pressa de voltar para casa, não venha no culto. Ou então tem que sair antes. Tem que sair cedo. Tem que sair no meio. Porque nesses dias, Deus tem muito a falar. Embora muitas pessoas não estão vendo Deus falar, estão vendo apenas homens falando. Você está pensando que quando Jeremias profetizava, o que as pessoas viram? Teve um que chegou para ele e deu um tapa na cara dele e disse: por onde passou o Espírito de Deus para falar contigo, Jeremias? De onde ele saiu da minha vida para falar contigo? Aquele homem viu Deus falando? Não, viu apenas Jeremias. E eu te digo, era Jeremias ou era Deus?
espancaram Ezequiel, arrastaram ele, o prenderam com cordas. Mas e para você, Ezequiel é um profeta ou foi apenas um homem falando? Assim diz Deus pela minha boca. Aprenda a discernir entre um corpo humano e uma voz divina, entre a voz humana e a palavra divina. Você tem que discernir essas coisas, mas você não discerne isso sem caminhada, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Se você não se tornar espiritual, você não discerne nada. E como que se torna espiritual? Seminários e pregações, aquilo que Deus já falou pela minha boca e foi gravado, só isso te fará uma pessoa espiritual, mais nada. O Deus que tu cultua, a parte desse ministério lá dentro da tua casa, ele não existe, eu já te disse, ele não existe, porque o único Deus está comigo para falar contigo. Se você não entender, se você apenas vê um homem vestindo uma roupa de algodão, sapatos baratos, uma pessoa comum, que fala de forma comum, se é isso que você vê, o que viestes ver no deserto? Fala, irmão. Amém. Irmã Cláudia, o que Deus acabou de falar pela sua boca agora foi a resposta de uma oração que eu fiz em casa. Grande é o Deus deste lugar, mestre. Eu vejo um trono, mestre, branco, vazio, sendo colocado do lado direito do Senhor. Amém. A palavra que foi dirigida ao Reinaldo, ela chegou até a ti, Deison, mas tu passou dela. Tu fosse separado. Tu serias também esse exemplo. Tu és esse exemplo. Mas tu foi além. Tu estás sendo separado. E quanto a ti, homem, Deus manda falar. Teu coração é bom. Eu prosperei a tua casa. Eu prosperei a tua casa. Eu te encontrei. Este homem ouve coisas que poucos aqui ouvem. O coração dele é exemplo no meio dessa congregação. Ele foi um exemplo e está sendo ainda um exemplo. Não por sua força, mas pelo que ele é. Pela máscara que ele nunca usou. Pelo que nunca murmurou diante de mim, diz o Senhor. Por isso, eu uso ele de exemplo. Em prosperidade. E no seu falar e agir no meio dos irmãos. Tu estás coberto de ouro. Reinaldo, quando o Rômulo estava falando contigo agora, Deus mandou te dar uma palavra. Tiveste no meio do fogo, mas não se queimou. Eronilde, Deus manda dizer a ti, no inferno se lembrará deste lugar. Rômulo, Deus manda te dizer, aquela moeda és a boa palavra, pois a boa palavra sempre agradou a esse povo, e não os meus açoites.
Alguém? Bendito Deus, Pai querido, não que queiramos ir embora, Senhor, porque qual o melhor lugar do mundo senão aquele onde Tu falas? Por isso, já foi dito no passado, Senhor, quer que façamos aqui 3 tendas, uma para Moisés, uma para Ti e outra para Elias, porque o Espírito do Senhor, o Espírito de Moisés e o Espírito de Elias se unificam sobre o monte na presença do Senhor. E é isso que acontece hoje diante desta congregação. Algo tão tremendo, jamais visto sobre a terra. Porque neste lugar aqui se reúne 3 movês. E a coisa é tão tremenda e tão clara que muitos não conseguem simplesmente olhar e ver a verdade. Mas ainda há tempo de Mateus 6,6. Ainda há tempo de pagar preço. Porque não foi pagado preço. O que foi feito foi negligências. E as negligências é que hoje destroem a muitos. Alguém mais? Amém. Eu tenho uma palavra do Senhor. Geração incrédula. A palavra de hoje és o meu último ato de misericórdia neste ano para vocês. E este ato só ocorreu por causa do coração do meu sacerdote. Mesmo sabendo a podridão de cada um de vocês, não há felicidade neles com o destino de cada um. Como pode vocês não valorizarem cada palavra dita pelo meu número 1? Como vocês esqueceram do inferno da onde eu tirei vocês? Muitos de vocês levantaram clamor para mim, pedindo para que eu fizesse juízo, pedindo para que eu atravessasse a minha espada em Satanás. Como ousaram levantar uma palavra a mim, sabendo a imundície que vocês se encontravam? Como vocês podem adentrar este templo e não se curvar ao meu sacerdote? Como podem, geração incrédula? Há muitos aí fora que vivem a vida da onde eu tirei cada um de vocês.
buscam reconhecer o erro de vocês na intimidade de vocês. Mas quando cometeram na intimidade de vocês, cometeram no quarto de vocês, parem de tentar me fazer de palhaço. Eu tenho feito muito mais do que eu fiz em Israel. E vocês não veem, povo incrédulo. O que vocês querem? Que caia um morto aqui dentro para acreditarem que eu falo pela boca do meu sacerdote. Não és um milagre o que eu fiz na vida de cada um. Não és um milagre o que eu fiz na vida de cada um. Eronildo, tu és uma serpente. Tupiara, eu te vejo toda vestida de palhaço. Dominique, falsidade, mentira. Essas duas palavras irão te atormentar até o final do teu dia. Eu digo a vocês, não deixam passar. Não deixam passar essa minha misericórdia. Não deixam passar. Até aqui, mas... Amém. Enquanto o irmão Davidson falava, mas Deus falava pela boca dele, eu via várias pessoas com espadas na mão. E elas tentavam cravar essas espadas em pedras. Tentavam bater até a ponta da espada quebrar. Quebrava, e eles ficavam sem nada nas mãos. Foi muitas pessoas. Irmãos, para testificar, na segunda-feira no clamor, Deus me deu uma visão. Eu vi as minhas costas com a capa. Essa capa estava presa no ombro, mas ela estava frouxa. Porque os nomes que estavam nessas capas, eles pesavam essa capa. Então eu fui para a oração e fui pedir a Deus o que significava isso. E hoje eu obtive a resposta do Senhor neste lugar. E Deus me deu uma palavra a mim. O teu coração é bom. Porém, não carregue nas tuas costas que eu não quero que seja carregado. Diz o Senhor a esse que vos fala. Carregue quem eu quiser que seja carregado, diz o Senhor a ti.
Aleluia. Joconda, eu vi uma espada. E essa espada chegava ao teu lado e cortava os teus pés com muita violência. Altair, ainda quando você estava sentado, eu vi você batendo os dois ombros, de um lado e de outro. Você batia suas mãos de um lado e batia suas mãos de outro lado, como se limpando o seu ombro e tentando tirar um peso das suas costas. E Deus te disse assim: não tente tirar esse peso das tuas costas. Vós tem entendido a minha palavra, pois tem falado contigo claramente. E há dias te açoito, mas tu tens entendido. E eu, Senhor teu Deus, te diz nesta hora: não tente livrar desse peso, mas limpe de uma vez só. Assim diz o Senhor teu Deus. Amém, irmãos. Bendito Deus, eterno Pai, leva-nos, ó Deus, com a tua graça, compaixão e misericórdia, como diz a Escritura. Na tua ira, no teu juízo, lembra das tuas misericórdias. Porque tu bem sabes, Senhor, para quem iremos nós. Só em ti há vida, Deus. Tu sabes todas as coisas, conhece o coração de cada um. Mas eu sei, Senhor, tu não abres mão facilmente de uma alma e tens pelejado há décadas por cada um de nós. Dá-nos graça, então, para correspondermos, Deus, para entendermos e para nos livrarmos, ó Deus, do mal que brevemente assolará toda a humanidade. Assim leva-nos, Senhor, pois sem ti nada podemos fazer e nós lutamos para sermos os teus últimos guerreiros.